Você orou hoje de manhã, vestiu a armadura de Deus, declarou Efésios 6 sobre a sua vida, cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Você se sentiu coberto, protegido, pronto. Mas hoje à noite, sozinho no quarto, você cedeu. E no mundo espiritual, algo acabou de rachar. Você vê culpa, vergonha, o ciclo de sempre começando outra vez. Mas os anjos designados para a sua vida veem outra coisa. Veem um guerreiro cuja armadura acabou de sofrer dano. Dano real. Dano estrutural. Não porque Deus atirou. É porque a luxúria corrói. Ela atravessa o metal espiritual como o ácido atravessa o aço. E toda vez que você cede, o ácido fica mais forte e o metal mais fino. Efésios 6, 13 diz: Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. A palavra resistir, no grego, é antísteme. Significa ficar firme contra, sustentar a posição sob ataque. A armadura não é enfeite, é funcional. Foi feita para absorver impacto, desviar ataques e manter você de pé quando tudo ao redor tenta derrubar você. Mas a armadura funcional precisa de manutenção. Um soldado que nunca limpa a arma vai vê-la falhar na batalha. Um guerreiro que nunca repara o escudo vai sentir a flecha que devia ter ricocheteado. E um cristão que se entrega à luxúria repetidas vezes usa uma armadura que parece inteira por fora, mas está comprometida em cada junção. Você declarou a armadura hoje de manhã. A luxúria a corroeu até a noite, e o inimigo percebeu. A primeira peça a sofrer dano é o cinto da verdade. Efésios 6, 14 diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto da verdade mantém todo o resto no lugar. Sem ele, a couraça sai do eixo, a espada fica sem apoio e a estrutura inteira começa a afrouxar. E a luxúria é, na essência, construída sobre engano. Você diz a si mesmo que é a última vez. Isso é mentira. Você diz a si mesmo que ninguém vai saber. Isso é mentira. Você diz a si mesmo que não é tão grave. Isso é mentira. Toda vez que você cede à luxúria, concorda com um conjunto de mentiras. E cada mentira afrouxa o cinto da verdade na sua cintura. No mundo espiritual, o cinto não arrebenta. Ele folga, devagar, aos poucos. E a cada folga, o resto da armadura sai do lugar. Pense num soldado cujo cinto se solta no meio da batalha. A espada cai, a túnica se abre, a couraça escorrega. Ele não está desarmado, está desalinhado. E a armadura desalinhada é pior do que não ter armadura, porque dá a ilusão de proteção sem a proteção real. Quando foi a última vez que você foi totalmente honesto sobre a sua luta? Não com Deus, que já sabe. Com outro ser humano, com um amigo que possa cobrar você, com um pastor que possa orar por você. O cinto da verdade não aperta só com confissão no secreto, ele aperta com exposição. Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A cura vem pela confissão a outra pessoa, porque o cinto da verdade exige que você viva na verdade, não apenas a reconheça em particular. O cinto sustenta tudo. Quando a verdade afrouxa, todo o resto sai do lugar. Escreva seu país nos comentários. Quero ver quantos guerreiros Deus está reconstruindo esta noite. A segunda peça a sofrer dano é a couraça da justiça. Efésios 6, 14 diz: Vestindo a couraça da justiça. A couraça protege o coração, não o coração físico, o centro espiritual, o lugar da sua identidade, da sua confiança em Deus, da sua noção de quem você é em Cristo. A luxúria põe uma rachadura na couraça porque cria um vão entre quem você diz ser e quem você é no privado. E esse vão não é só um problema moral, é uma fraqueza estrutural. A couraça da justiça não é a sua própria justiça. 2 aos Coríntios 5, 21 diz: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a justiça de Cristo. Ela foi dada a você. Mas o inimigo usa as suas quedas para convencer você de que a perdeu, de que está usando uma armadura emprestada que já não merece, de que a couraça foi feita para cristãos melhores. E toda vez que você acredita nessa mentira, a rachadura aumenta. Não porque a justiça foi tirada, mas porque a sua confiança para usá-la foi abalada. Um soldado que não confia na armadura luta de outro jeito, se encolhe, hesita, expõe justamente os pontos que a armadura foi feita para cobrir. Você já percebeu que depois de ceder à luxúria, suas orações parecem mais fracas? Sua adoração parece vazia? Sua autoridade espiritual parece menor? Não é porque Deus tirou a autoridade, é porque a rachadura na sua couraça fez você parar de crer que ainda a tinha. O inimigo não precisa arrancar a sua armadura. Ele só precisa convencer você de que ela já não é sua.
A couraça não quebrou. O que quebrou foi a sua confiança para usá-la. E era exatamente isso que o inimigo queria. Agora é que fica perigoso. E é aqui que se explica por que a luxúria afeta sua capacidade de ouvir a voz de Deus. A terceira peça que sofre dano é o capacete da salvação. Efésios 6,17 diz: Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a mente, seus pensamentos, seu discernimento, sua capacidade de distinguir a voz de Deus do sussurro do inimigo. E a luxúria é um ferimento na cabeça. Cada vez que você cede, o impacto bate no capacete. E com o tempo, ele amassa. Ele não cai. Você continua salvo. Sua salvação não está em jogo. Mas sua clareza mental está. Seu discernimento espiritual está. Sua capacidade de pensar com clareza sobre a vontade de Deus, a direção de Deus e o propósito de Deus para a sua vida fica comprometida, porque o capacete que protege essas funções vem absorvendo golpes repetidos. Já reparou que, numa fase de luxúria habitual, você parece não conseguir ouvir Deus com clareza? Que a direção dele fica turva? Que decisões antes óbvias agora parecem impossíveis? Isso é o capacete amassado. O sinal continua chegando, mas o receptor está danificado. E o inimigo sabe que um crente que não ouve Deus com clareza é um crente que toma más decisões, segue caminhos errados e perde as portas abertas que Deus pôs diante dele. O capacete não precisa ser trocado, precisa ser restaurado. E o material dessa restauração é a renovação da mente. Romanos 12:2 diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra renovação, no grego, é anakainosis. Significa tornar novo outra vez. Não consertar o velho, fazer novo. Deus não remenda o amassado. Ele forja um capacete novo, mas você precisa levar o danificado até ele. Precisa admitir que ele está amassado. Precisa parar de fingir que ouve com clareza, quando os últimos 3 meses de luxúria repetida transformaram a voz de Deus num murmúrio distante que você mal consegue distinguir. O capacete não caiu, amassou. E um capacete amassado não protege aquilo que foi feito para cobrir. Se você está reconhecendo o dano que eu estou descrevendo, fica comigo. Porque as próximas 2 peças são as que determinam se você consegue revidar ou não. E elas podem estar mais danificadas do que você imagina. A 4ª peça é o escudo da fé. Efésios 6:16 diz: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobretudo, Paulo coloca essa peça como a mais importante, porque o escudo barra os ataques antes que eles atinjam a armadura. Os dardos inflamados são os pensamentos, as tentações, as mentiras que o inimigo lança contra você ao longo do dia. O escudo em pleno funcionamento os intercepta no ar e os apaga antes que toquem seu corpo. Mas a luxúria enfraquece a fé, não a fé salvadora, a fé operacional, a confiança diária, momento a momento, de que o caminho de Deus é melhor que a falsificação. Cada vez que você escolhe a falsificação no lugar do plano de Deus, sua fé sofre um golpe. Porque você está dizendo ao próprio Espírito: o plano de Deus não basta para mim agora, eu preciso de outra coisa. E depois de repetições suficientes, o escudo fica pesado. Ele abaixa, não totalmente, só o bastante para que os dardos que antes ricocheteavam agora acertem. Pense nos pensamentos que antes eram fáceis de rejeitar, nas imagens que antes eram fáceis de descartar, nas tentações que antes pareciam irresistíveis. Se está ficando mais difícil bloquear tudo isso, o escudo não sumiu, ele baixou. E baixou porque a rendição repetida à luxúria treinou seu espírito a acreditar que resistir é inútil, que você sempre vai cair, que isso é simplesmente quem você é. Essas crenças pesam mais que qualquer peso físico e vão empurrando o escudo para baixo, centímetro por centímetro, até que os dardos passem por cima dele. Um escudo que foi baixado por derrotas repetidas ainda funciona, mas você precisa erguê-lo, e a fé é o músculo que o levanta. Como levantar um escudo que parece pesado demais? Não tentando com mais força, mas lembrando das vitórias. Davi não enfrentou Golias com coragem bruta, enfrentou Golias com a memória do leão e do urso que já tinha matado. 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. As vitórias do passado alimentam a fé do presente. E você tem vitórias no passado. Talvez não se lembre delas porque o inimigo as enterra sob o peso dos seus fracassos. Mas houve dias em que você disse não. Houve noites em que escolheu a oração em vez da tela. Houve momentos em que você se afastou da tentação e sentiu o Espírito Santo inundar você com uma paz que a falsificação jamais poderia reproduzir. Esses momentos são munição. Traga-os à memória. Anote-os. E da próxima vez que o escudo parecer pesado demais para erguer, lembre-se,
você já o sustentou antes. Já bloqueou dardos antes. E o mesmo Deus que fortaleceu seu braço naquelas noites não ficou mais fraco desde então. A quinta peça é a que mais devia te assustar, porque é a arma de ataque, a espada do Espírito. Efésios 6:17 diz com toda clareza: a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a única arma ofensiva de toda a armadura. Todo o resto é defesa. A espada é o que você usa para cortar correntes, destruir fortalezas e fazer o inimigo recuar. Mas aqui está o problema. A luxúria tira o fio da lâmina. Não porque a palavra de Deus perca poder. A palavra é eternamente afiada, mas porque a sua capacidade de manejá-la enfraquece. Um soldado com o braço debilitado por feridas repetidas pode segurar a mesma espada, mas não consegue brandi-la com a mesma força. Quando foi a última vez que você falou a Escritura em voz alta contra uma tentação e sentiu o impacto dela? Quando foi a última vez que você declarou a palavra de Deus e sentiu o ambiente mudar? Se esses momentos ficaram raros, a espada não quebrou. Sua mão está fraca, e ela ficou fraca porque a luxúria treina você a largar a espada primeiro. Pense na sequência. A tentação chega. Você deveria sacar a espada, mas em vez disso, hesita, negocia, se justifica. E quando se lembra da palavra de Deus, já caiu. O inimigo não teme uma espada na bainha, ele teme uma espada na mão de quem foi treinado a brandi-la por reflexo. E cada queda é um treino na direção errada. Cada rendição ensina seus reflexos a largar a espada mais rápido da próxima vez. A espada não perdeu o fio, sua mão parou de brandi-la, e uma espada embainhada não ameaça o inimigo. A solução é prática. Não prática para pecar menos, prática para golpear. O Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardada no coração, não salva num marcador, não armazenada num aplicativo, escondida no lugar onde a tentação ataca. Quando a palavra está no seu coração, a espada já foi sacada antes de a tentação chegar. Você não precisa ir buscá-la, ela já está na sua mão. E uma espada que já está na mão golpeia mais rápido do que um dardo consegue voar. Comece hoje à noite. Escolha um versículo, aquele que contradiz diretamente a mentira por trás da sua luta específica. Decore. Fale em voz alta 10 vezes antes de dormir. Faça isso por 7 dias. No fim da semana, esse versículo estará no seu reflexo. Quando a tentação vier, a espada vai se mover antes mesmo de sua mente consciente registrar o ataque. É isso que significa guardada no coração. Não armazenamento intelectual, memória muscular do espírito. Diga isto comigo agora. Senhor, eu te entrego minha armadura, cada peça. O cinto que afrouxou, a couraça que rachou, o capacete que amassou, o escudo que caiu, a espada que eu parei de brandir. Repara o que danifiquei, renova o que negligenciei e me dá força para permanecer de pé, totalmente armado, a partir desta noite, em nome de Jesus. Se você disse isso em voz alta, o processo de reparo acabou de começar. Não em teoria. No mundo espiritual, o Deus que forjou a armadura desde o começo é o mesmo Deus que a conserta. E ele não cobra pelo dano, ele já pagou por isso. Aqui está a verdade que amarra tudo. Sua armadura não é um símbolo, é um equipamento espiritual funcional que determina sua capacidade de resistir aos ataques que o inimigo lança contra sua vida, sua família, seu chamado e seu futuro. E a luxúria é a arma mais eficaz que o inimigo tem para danificar a armadura. Não porque seja o pior pecado, mas porque é o mais repetido. É aquele em que os crentes mais caem, o que mais confessam e o que menos consertam pela raiz. Você continua remendando as mesmas rachaduras, sem perguntar por que elas seguem aparecendo nos mesmos lugares. A resposta é que o reparo precisa ir além da confissão. Precisa ir à raiz. A raiz é a mentira que diz que você precisa do que a luxúria oferece. A raiz é o vazio que a luxúria finge preencher. A raiz é o padrão que cria a janela de vulnerabilidade que o inimigo explora toda noite. Trate a raiz e a armadura para de rachar. Ignore a raiz e o ciclo continua, não importa quantas vezes você ore. Efésios 6 pela manhã. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo que você pare de fingir que a armadura está intacta quando os dois conseguem ver as rachaduras. Leve o dano até ele. Ele trará a forja. E o que sair dali será mais forte do que o que entrou, porque uma armadura provada, quebrada e reforjada por Deus é uma armadura que sabe o que consegue suportar. Se você quer começar a reconstruir sua armadura hoje à noite, deixei algo no primeiro link da descrição que vai te ajudar a restaurar o que a luxúria vem danificando. Dá uma olhada. Se isso te mostrou danos que você nem sabia que existiam, compartilhe com alguém que vem travando batalhas espirituais e perdendo, não porque seja fraco,
mas porque sua armadura vem levando golpes que nunca foram reparados. Escreva reforjado nos comentários, se você vai entregar sua armadura a Deus hoje à noite. E se inscreva para mais conteúdos que revelam como o mundo espiritual realmente se parece nos momentos que você achava comuns. Porque a armadura de Deus nunca foi feita para enfeite. Foi feita para ser provada na batalha. E hoje à noite, o ferreiro está pronto para trabalhar.